é reflexivo, como sempre, ele planta uma semente no nosso coração. Ali, ele disse do traidor Judas, né? Jesus montou um grupo de 12 homens que quiseram segui-los e assim o fizeram. E você vê, no meio dos 12 teve um que o traiu. E esse um era aquele que convivia com Jesus, que andava, que pregava, que dormia, que comia, mas que foi capaz de trair Jesus. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes. Você vê, então, se a gente for trazer o Evangelho para o nosso dia, para a nossa vida, quem somos nós para também não sermos traídos pelaquele que a gente ama? E geralmente a traição vem da pessoa mais próxima que você tem, ali que convive com você. Olha a história de Pedro, olha a história de Judas, que conviviam e viviam com Jesus e foram capazes de traí-lo sim, né? Um por moedas, o outro por medo, preferiu dizer: não conheço esse homem. Então é assim a nossa vida, sabe, minha gente? É difícil, é complicada, porque a gente não consegue decifrar o outro. Eu não consigo falar do outro, eu não consigo saber o que está na cabeça e no coração do outro. Ele pode ser tudo meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe. A gente vê tantas histórias aí. Então esse Evangelho vem para começar a fazer a gente entender que a vida de um cristão não é esse mar de rosas. A vida de um cristão, todos nós que estamos aqui, que seguimos a Cristo, carregamos as nossas cruzes pesadas, cada um com a sua, cada um com o seu jeito, cada um com a sua história. Nós que estamos aqui nessa manhã, sentados aqui, se a gente for fazer uma roda de conversa, quantas histórias a gente tem para contar? Do nosso passado, das nossas tristezas, das nossas angústias. Também temos as coisas boas, não é só de coisa ruim que a gente tem. Tem as nossas lembranças boas também. E isso é importante para a gente. Então, nesse Evangelho, está lá no final dizendo o quê? O que você recebe de graça você tem que dar. Será que a gente faz assim? Será que a gente está se comportando assim? Será que tudo aquilo que Deus me dá, que eu tenho, eu dou também? Eu passo, eu repasso? Ou eu vou cobrar uma taxa? Ou eu vou falar, eu vou fazer para você, mas isso assim aí você faz para mim? E vamos lavar, vamos trocar os favores? Será como é que a gente está agindo? Então ali é mais um ponto de reflexão do nosso tratamento, do nosso condicionamento, do nosso coração. Porque se a gente for parar para pensar, o ser humano, ele não é 100% bom, 100% ruim. Não. Ele tem uma dosagem, né? Aí cada um sabe de si. Todas as pessoas que têm o lado bom, têm o lado ruim. Não existe, não tem como uma pessoa ser perfeitamente perfeita, 100% boa. Não tem como. Ela é boa até o ponto X. Dali para cá, ela é ruim. Então isso acaba sendo até mesmo também uma autodefesa nossa. A gente precisa se defender de tudo aquilo que vem de fora para dentro. Porque senão a gente também acaba não aguentando o balanço. E é onde a gente cai. E ali Jesus fez questão de colocar o nome dos 12, né? E intitulou o Judas, né? Está escrito bem explicadinho, Judas, o traidor. Então a gente para e pensa: quem é o traidor na fila da minha vida? Eu traio? Quem eu traio? Quem me trai? Eu traio em primeiro lugar Jesus.
quando eu erro. Em primeiro lugar, eu estou traindo Jesus. A gente que acha, ela não viu, ela não escutou, realmente, mas Jesus sabe de todas as coisas. Então, quando a gente trai primeiro a si. O erro primeiro recai na gente. E Jesus que está vendo todas as nossas atitudes, todas as nossas ações. E quando a gente é traído, eu não esperava essa traição vinda de você, eu gosto tanto de você, eu amo tanto você. Mas aí quem sofre muito mais é quem te traiu. Ainda mais se você for realmente inocente na história, quem sofre muito mais é quem te traiu. Porque aquilo fica aqui, fica pesando. E às vezes há traições, a maioria das traições, não tem mais volta. Não tem como eu chegar e falar que você me desculpe, aquele dia eu te traí. Machucou, quebrou, é um cristal quebrado. Você pode até colar com as suas atitudes, com as suas palavras, mas vai ficar a cicatriz. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes quando a gente trai, né? Porque uma traição é praticamente impossível de ser revertido. Você mexe com toda a vida, com toda a estrutura, com todo o seu sentimento. Então, que esse evangelho de hoje que veio nos falando sobre dar de graça aquilo que você recebe e sobre também a traição, que a gente possa olhar com um ângulo melhor, com outros olhos. O que é você dar de graça aquilo que você recebe? O que Deus dá para a gente todos os dias? A vida, porque a gente acordou, está vivo. A saúde, para a gente viver os nossos dias, trabalhar, se divertir, até mesmo também sofrer. A gente precisa ter saúde para aprender a sofrer, para passar pelo sofrimento, senão você adoece. E a gente tem uma coisa muito importante, que é a fé. Todos nós aqui temos a nossa fé. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, porque a gente acredita em Deus. E isso é importante. E aí é a hora de eu dar aquilo que eu recebo. Uma oração para quem pede. Silvana, você pode rezar por fulana? Uma oração. Cuidar de uma pessoa necessitada. Essa pessoa está doente, está impossibilitada. Vamos ver o que eu posso fazer por ela. Olhar com um olhar de amor. Olhar com um olhar de Cristo. A gente precisa ter um olhar de Cristo. A partir desse olhar, a gente transforma muita coisa na nossa volta. Porque quando a gente exala amor, aonde quer que a gente vá, o ambiente, as pessoas se tornam mais leves e mais felizes. Pode perceber. Quando a gente chega, que a gente sorri, que a gente abraça, que a gente conversa, que a gente canta, tudo se torna melhor e maior. Mas eu estou passando por um grave problema. Você não imagina o que eu estou passando. Todos nós estamos passando. Mas se a gente se fechar e esquecer de sorrir, esquecer de amar, vai ser muito pior. A gente tem que passar o sofrimento com esse olhar todinho voltado de Jesus. Jesus sofreu, chorou, morreu, foi crucificado, tudo injustamente, mas ele passou com dignidade. Então ele nos deixou um exemplo muito grande, ele nos deixou um legado muito grande para que a gente copie o exemplo dele. Para que quando a gente estiver naquela situação bem difícil, vamos dizer, na pior, não é? Que a gente não caia, não se esmoreça, que a gente encontre através da fé força para ficar de pé, com os joelhos firmes e continuar a caminhar. Não existe cristão sem cruz, não existe cristão sem sofrimento, sem lágrima nos olhos, não existe. Algum determinado momento da sua vida, da
da minha vida, a gente vai se deparar com todo o sofrimento, com a morte, com a perda, com a doença, até mesmo com a descrença, que balança muita gente. Porque a gente começa a falar, meu Deus, olha só, eu faço isso, eu faço aquilo, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou assistindo isso acontecer e não posso fazer nada? A gente fica um pouco descrente. A gente até começa a perguntar, né? Por que eu? Mas por que eu? São coisas da vida que a gente também não sabe explicar. Eu não sei explicar o sofrimento, os nossos sofrimentos. A gente não sabe explicar. A gente não sabe se vem para que a gente cresça, se vem para que a gente melhore, se vem para que a gente se torne uma pessoa melhor e mais simples e mais humilde, mas que o sofrimento deixa uma lição bem grande na nossa vida, ele deixa marcas. Então a gente tem que, juntamente com ele, agregar nossa fé, levantar, respirar, continuar caminhando e aceitar os desígnios de Deus. Que a gente não sabe quais são, como são, como é que vai acontecer, a gente não sabe. Mas a gente sabe que iremos sim passar por dores. E que dentro dessas dores a gente tem que se levantar e continuar a caminhar. A vida é assim. Há uma onda no mar. Um dia você olha para aquele mar, ele está tão agitado, afogando, te afogando. Em um determinado momento ele dá aquela plenitude, a água fica calma. Ou seja, são as fases da vida. Um momento você está lutando, o outro você já está mais calmo, porque senão também nós não aguentaríamos, não suportaríamos só levar pancada, né? Não daria. Ou levar uma vida só de sorriso e alegria. Não consegue. Ninguém vê. Então essas cruzes é para a gente se fortalecer. É para a gente não desistir. É para a gente saber que existe um Deus que está olhando por cada um de nós. Ele sabe das nossas lágrimas, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias. Ele sabe de tudo. E você vai perceber que mediante a esse quadro todo que a gente vive, Jesus dá um refrigério. Ele vem com uma notícia boa, ele vem com uma coisa boa para a sua vida, para que você seja feliz naquele momento. Para que você se levante, olhe e fale, vale a pena. Vale a pena eu acreditar em Deus, vale a pena eu rezar. Então, nós, nessa manhã que estamos aqui, possamos nunca perder a nossa fé, porque se a gente perder a fé, pode ter certeza, a gente vai perder tudo. Não importa mediante como está a sua vida hoje, seu nível de sofrimento, o seu grau de tribulações que você está passando, e mesmo achando que Jesus não está te vendo, ele está te vendo sim. E pode ter certeza que é Ele que te levanta, é Ele que te apoia todos os dias para que você não desabe. Aí a gente vê esse mundo aí, né, afora. Por que tantas coisas acontecem? Porque ninguém tem fé, ninguém acredita em Deus, ninguém procura uma religião, ninguém vem rezar, ninguém quer nada. Aí desanda tudo, então fica muito difícil. Agora, graças a Deus, nós que somos agregados aqui nessa igreja, que estamos rezando, nós estamos crescendo, nós estamos melhorando. Graças a Deus por isso. Então, que a gente nunca desista. Daqui a pouco Jesus vai chegar aqui de corpo. É o momento em que a gente tem para se rasgar para Ele e dizer: Senhor, entra no meu coração e faz a minha vida, me toca, me contrai, me segura. É a única força que a gente tem, é Jesus, é a fé e é Jesus. Que a gente nunca desista da caminhada da fé. Amém? Creio em Deus.